Alô, olá, você aí, bom dia. Bom dia com vocês, Márcia Martins. Márcia Martins, programa O Clamor, segunda, quarta e sexta-feira, às 10 horas da manhã. Bom dia, Denver, lá de Portugal, chegando ao vivo no Face Live. Bom dia a todos vocês no Face Live, no YouTube, vocês que me escutam de todo lugar, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um de nós nesta manhã. Nós somos, né, como uma plantinha que você observa. Se você ficar ali observando aquela plantinha, você não vai ver o dia que ela deixou de ser, né, um pequeno broto e se tornou uma árvore frondosa. Nós não podemos observar com os nossos olhos naturais, né, a olho nu. Nós não conseguimos ver o crescimento de uma grande árvore, como foi que ela chegou naquela estatura, né, com troncos grossos. Assim também é a nossa vida. A cada dia, né, a cada segundo, a cada momento, a cada manhã, o Espírito do Senhor, o Espírito de vida, está fazendo a sua obra na minha vida, na tua vida, e muitas vezes nós não percebemos, mas Ele está agindo. Olá, Márcia, Cristina, bom dia, está na escuta do programa. Bom dia, Flávia. Flávia tem um site, né, Oliver Store. Flávia Oliver Store, é isso, Flávia? Até esqueci. Não é? Flávia, você pode acessar o site dela. Também o irmão Marcos. Depois, irmão Marcos, eu tenho que divulgar seu telefone. Eu não trouxe aqui anotadinho, né? É o ministério que eles têm de ajudar os moradores de rua aqui em Juiz de Fora. Tá bom? Se você estiver interessado em se envolver neste ministério, ajudar, pode falar comigo que eu te passo o contato desse pessoal, né? Do Marcos e do pessoal que está fazendo essa obra. Bom dia, Simone, que está chegando aí também. Gente, olha, como eu estava dizendo, a cada dia nós vamos crescendo em graça e em sabedoria, na revelação do nosso Deus. O Espírito do Senhor, Ele está fazendo a sua obra em mim, Ele está fazendo a sua obra em você, Soninha. Bom dia, paz do Senhor, Soninha linda. Muito bem. E então nós podemos acordar a cada manhã nesta certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus, né? Conforme está lá na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E isso renova, né? Renova a nossa esperança de que um dia nós vamos nos tornar uma árvore muito frondosa, especialmente se nós estivermos plantados, como diz lá em Jeremias, né? A árvore plantada à beira do riacho, que estende as suas raízes e se alimenta daquele rio, né? Do rio da água da vida. Ela vai crescer forte, frondosa, e mesmo no tempo de seca, mesmo no tempo de tempestades, ela vai permanecer firme e vai dar seus frutos todos os meses. Nós temos, né, fincado as nossas raízes na rocha que é Jesus Cristo e temos bebido do rio da palavra, não é? A palavra que é viva, que é comparada à água, que pode lavar nossas mentes, que pode nos nutrir. Nós temos nos alimentado da fonte de vida eterna. Nós temos comido do fruto da árvore da vida, né? Cada vez que nós celebramos a ceia, que nós nos assentamos e temos comunhão com Jesus Cristo na sua palavra, comemos também da sua palavra viva. Tudo isso nos alimenta, nos fortalece e nós vamos crescendo sem perceber até a estatura do varão perfeito. Bom, é verdade que nós temos que nos alimentar corretamente das coisas, né, boas para o nosso crescimento espiritual.
E eu tenho batido muito nesta tecla com vocês, da gente ser bastante criterioso com aquilo que nós estamos vendo, não é? Com aquilo que nós estamos ouvindo. Mas hoje, né, eu vou ter que compartilhar algo muito das trevas com vocês. Eu sinto muito, mas eu vou compartilhar. Eu sei que isso é terrível, que a gente nem gostaria de ouvir falar, nem de ficar sabendo, porque depois dá um trabalho, né, limpar as nossas mentes. O inimigo fica tentando, né, colocar imagens das trevas nas nossas mentes, e é uma batalha. Gente, mas eu não posso deixar de compartilhar o que eu vou compartilhar hoje com vocês, porque quando eu escutei esta notícia, se eu ainda estava será que Jesus está voltando mesmo agora? Né? Será que ele ainda demora um pouco mais? Olha, eu levei um choque tão grande que eu falei, não tem jeito. Realmente, nós temos que estar prontos, porque Jesus está às portas. Estamos mesmo, né, vivenciando os dias de Noé. Às vezes, quando nós lemos sobre os dias de Noé, a gente passa batido, né? Aconteceu alguma coisa lá que a gente não sabe muito bem o que foi, né? Que os anjos caídos, eles se interessaram pelas mulheres dos homens e aí alterou a genética do ser humano, né? A gente sabe que começou a nascer gigantes na Terra. Uma das coisas que a gente crê, né, que esses mitos da antiguidade, esses mitos gregos, né, enfim, esses das histórias antigas que tinha, né, aqueles heróis, né, aqueles seres semideuses, né, muitas histórias daqueles semideuses. Muito bem. Aquilo ali eu acho que, né, existiu porque quando os anjos caídos, eles possuíram as filhas dos homens, nasceram gigantes, nasceram seres estranhos, não é? Daí nós vamos ver na mitologia seres com corpo de homem e cabeça de animal, por exemplo, com duas cabeças, com cabelos que eram cobras, todos esses tipos de mutações esquisitas, estranhas, horrendas, não é? E talvez isso tenha sido realmente, né, um produto aí deste cruzamento entre esses anjos com as mulheres dos homens e que geraram essa raça, né, de nefilins. E de tal maneira, também já ouvi falar, né, que chegou ao ponto desses nefilins, desses gigantes, comerem homens, né? Nós vamos ver na Bíblia mesmo, né? Quando os espias foram espiar a Canaã, a terra que Deus queria dar para eles, ele falou assim, olha, tem gigantes lá e eles, né? Aquela terra come homens, né? Eles sabiam que aqueles gigantes eram capazes de comer pessoas humanas, tá? Então, muita coisa aconteceu ali nos dias de Noé que a gente nem tem noção, tá bom? Olha só, vamos dar olhar novamente o que Deus nos diz a respeito dos dias de Noé, porque eu estou convencida de que nós já chegamos novamente nos dias de Noé. E conforme está lá em Mateus 24, o Senhor, né, nos dizendo que antes que chegasse o dia da volta dele, né, que ele voltaria a esta terra, seria antecedido, né, por uma situação que seria como nos dias de Noé. O capítulo 6, que fala deste acontecimento, vai falar, o título é A Maldade da Raça Humana. A gente às vezes não tem muita noção de como estava a maldade nos dias de Noé. Devia estar uma coisa tão terrível que Deus teve que destruir praticamente toda a raça humana.
Então, era muito grande o nível de maldade. Mas eu acho que a gente está a ponto de ultrapassar, né, o que estava acontecendo ali nos dias de Noé. Se não ultrapassamos, pelo menos estamos já chegando lá. Olha só, quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, né, e elas estavam aí, espalhadas pela terra. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus diz, casar aqui é, né, um eufemismo, né? Eles tomaram essas mulheres e tiveram relações com elas. E aí o Senhor disse, eu não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Outra versão diz, meu espírito não vai pelejar, né, mais com esta humanidade, não há mais recuperação, não é? Porque o Espírito de Deus, por mais que ele argumentasse, pelejasse, tentasse trazer convicção de pecados para aquelas pessoas, elas não tinham mais recuperação. Elas tinham perdido a noção, né? Não tinham mais consciência de pecado, né? Daquilo que era errado. Elas tinham, né, cauterizado completamente a consciência. Então, o Senhor disse, meu espírito não vai pelejar para sempre com o homem, né? Então vou limitar a 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que ele disse, vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. E também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão, as aves, pois estou muito triste, porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Só tinha Noé, não é? Deixe-me ver aqui o versículo 5, 6, o 7, o 11, o 13... No 11 está assim, para Deus todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Violência, né, aqui é um sentido de maldade, né, de destruição moral. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Aí ele manda Noé fazer, né, a arca, dá as instruções para ele, porque ele disse, eu vou mandar o dilúvio para cobrir a terra a fim de destruir tudo que tem vida, tudo que há na terra morrerá. E aí ele faz uma aliança com Abraão e os filhos dele. E Noé fez tudo o que o Senhor tinha mandado. Ele falou, junte, leve todo tipo de comida para você, os animais têm o que comer. E Noé fez tudo conforme o Senhor havia mandado. Então, a maldade tinha chegado, né, muito longe. Deixa-me ver aqui o 8, 21 e 22. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor, né? E aí o cheiro agradou a Deus daqueles sacrifícios, porque, como nós vimos, apontava, né, para Jesus, o sacrifício perfeito que iria redimir essa humanidade. E o Senhor disse, eu nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más.
Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, e é interessante essa expressão enquanto o mundo existir, porque pode chegar um momento em que não vai existir mais, tá? Sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Ok? Então, os dias de Noé, né, chegaram, né? As pessoas chegaram num nível de pecado que o Senhor, né, decidiu acabar com aquela humanidade. E nós estamos aqui beirando os dias de Noé. Eu mandei, não sei se você abriu, mandei para o seu WhatsApp, né, dizendo que era a coisa mais horrorosa, a notícia mais terrível que eu já tinha escutado até hoje. Eu não sei se você abriu, porque eu sempre falo que nós temos que estar lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, né? Que tudo que é bom seja isso que ocupa a nossa mente, o nosso pensamento, mas existe uma operação Storm, que eles estão dizendo, operação Storm é tempestade, né? E essa operação Storm seria um esforço, né, daqueles que são do bem, para destruir as obras da maldade. E eu abri, né, falei, bom, deixa eu ver, né, o que é que está acontecendo, que essa operação Storm está chegando aqui no Brasil, e realmente eles comentaram, né, que quando eles prenderam aquele homem lá em Goiânia, aquele espírita João de Deus, que foi parte desta operação Storm de limpeza, porque aquele homem estava muito envolvido com redes de prostituição, né? Nós não sabemos nem a extensão de toda a maldade. Enfim, e isso é que eu quero dizer para vocês. Nós não sabemos o nível de maldade que o ser humano está alcançando. E quando nós somos confrontados com isso, você fala, realmente, Pai, não tem mais, destrói, vem com teu juízo, vem lavar essa terra, porque a situação chegou no limite. Porque quando eu abri este arquivo, estava a pastora Damares, que é ministra da família, eu acho, alguma coisa assim, e ela estava, se eu não me engano, era na Câmara dos Deputados. Ela estava diante de muitos políticos trazendo um relatório, né, do trabalho que ela tem feito com relação à prostituição infantil e... gente, por que eu nunca lembro essa palavra que o pessoal fica fazendo na internet, né? Prostituição, não. Fica vendo... que coisa! Eu nem consigo lembrar da palavra, porque também, né, não faz parte do meu dicionário, né? Fica vendo coisas imorais, né, na internet. Como é que chama isso, gente? Escreve aí para mim como é que chama esse negócio do povo ficar vendo coisa imoral na internet. Que começa com P também, mas não é prostituição. Enfim, ela estava dando um relatório e pedindo ajuda da comissão que estava trabalhando com isso e fazendo um alerta, né, que eles tinham que realmente mover uma política nos hospitais, com médicos, enfermeiras, de conscientização, de treinamento. Gente, porque você sabe o que as pessoas estão fazendo? Elas estão usando bebês recém-nascidos, de poucos dias, para... Não é prostituição, não, gente. Manda a palavra aí, você que está vendo, escreve aí para mim. O que é essa palavra que o povo fica fazendo no computador, vendo coisa que não presta no computador. Esqueci a tal da palavra. Que coisa. Manda para mim aí a palavra. Não é prostituição. Que eles explorando sexualmente bebês recém-nascidos, fazendo todo tipo de abuso, de perversão com os bebezinhos recém-nascidos, com a participação, inclusive, da mãe, com a participação, inclusive, dos pais. Porque quando você vende esse tipo de vídeo, né, para aqueles que estão com pornografia, achei,
né? Pornografia. Quando eles vendem vídeos, né, com crianças sendo abusadas, tem um valor grande, eles vendem isso num valor grande para aqueles que estão consumindo esse tipo de material na internet. Mas se for pornografia com bebês, é assim, é 50 mil um vídeo, é muito mais bem remunerado. Pornografia, pedofilia, isso aí, Márcia, obrigada, minha xará. Gente, hediondo, monstruoso, nojento, de dar náuseas, chocante. Ela ainda mencionou uma pequena prática, assim, que, né, aquilo assim, eu estou tendo trabalho de banir da minha cabeça. Uma das coisas que eles fazem com esses bebês. Então, os médicos, né, as enfermeiras, tu tem que estar atento ali com os bebezinhos, porque eles estão pegando os bebezinhos, né? Para fazer isso, para fazer vídeos, para abusar do bebezinho, assim, é um negócio hediondo, que não tem nem palavras, né? Eles pegaram um homem que tinha 50 e tantos vídeos, até perdi um número imenso de vídeos com criancinhas sendo abusadas, que ele estava ganhando dinheiro com aquilo. Eles pegaram conversas entre dois pais e um deles dizia assim, né, tentando se informar com o outro: a minha mulher está grávida já de não sei quantos meses. Então, o meu filhinho ou filhinho, meu bebezinho, está a caminho. Então, eu queria saber, né, já estou me informando, e eu sei que pode usar esse produto no bebê, que com 6 meses de idade, eu já posso ter sexo com o meu bebezinho. Né? Sexo anal ele estava planejando ter com um bebê de 6 meses. Filho ou filha queria nascer. Gente, escandalizei. Não tem como, gente. Jesus realmente está voltando. E aí eu estou assim, Senhor, o que é isso? Qual a palavra que o Senhor me dá a respeito disso? E aí o Senhor me levou em alguns textos, me levou, né, o motivo pelo qual Ele mandou o povo dele, o povo de Israel, entrar em Canaã e exterminar aqueles povos cananitas. Porque aqueles povos de Canaã, eles tinham, né, esse tipo de práticas similares. Esse Deus, Moloque, Deus que recebe sacrifícios de crianças, ele chamava-se Moloque ou Moleque. Por isso a gente não deve chamar as crianças de moleque, porque moleque é o mesmo que Moloque, que é o nome de um demônio, né, que está por trás deste culto que era largamente praticado naquela época por aqueles povos pagãos. Nos rituais de adoração, havia atos sexuais e sacrifício de crianças. Elas eram jogadas numa cavidade da estátua, onde havia fogo que consumia a criancinha viva. Esse demônio, ele tinha corpo humano com a cabeça de leão ou, às vezes, com a cabeça de boi, com aqueles 2 chifres, tá? Os povos de Cartago, vários povos ali, tinha ali o Baal Amon. O Baal Amon, Baal significa senhor e Moloque significa rei. Então, né, quando é mencionado esses nomes na Bíblia, Baal, Moloque, eles não falavam nem o nome desses demônios, porque de tão horrendo era o culto a eles. Então mencionava, né, aqueles que eles têm como senhor, né, como Baal. Aquele que eles têm como rei, né, Moloque, né, significava rei. Então esse Baal Amon era cultuado também da mesma maneira. As crianças eram jogadas no fogo, eram rituais
de sexo e as crianças sendo sacrificadas a esses demônios imundos. Moloque era especialmente o deus dos amonitas, tá? Vamos lá, eu quero ir em 2 Crônicas 33, 6. Eu já sabia, gente, de redes de pedofilia, por exemplo, lá na Tailândia, né? Os jovenzinhos, não só meninas como meninos, eles são entregues àqueles estrangeiros. Eu estive lá na Tailândia e a gente estava num local, num restaurante na Tailândia, quando de repente entrou um velho, né, um estrangeiro, com um rapazinho adolescente, né? Então, aquele rapazinho, ele estava tendo sexo com aquele rapazinho, tá? É uma exploração muito grande. É como mercadoria, as meninas são como mercadoria. E também eles pegam crianças de 3, 4 anos, 5 anos de idade, tá? Sabe o que eles fazem com essas crianças? Amarra na cama e manda entrar o marmanjo que vai abusar daquela criança. É assim que está o mundo, eu sinto muito dizer para você. Tem ministérios cristãos tentando resgatar essas crianças da prostituição. A Menina dos Olhos de Deus é um ministério que está lá no Nepal, que resgata crianças vendidas para prostituição, um ministério brasileiro. Né? Esses ministérios, eles sofrem muitas ameaças, eles têm que ter advogados muito fortes para defendê-los dessas máfias. Máfias que fazem tráfico de mulheres, atraem as mulheres e tornam elas escravas sem elas saberem, né, do que se trata. Criancinhas, gente, olha o pé que está a coisa, olha como está o ser humano. E isso é um pouquinho que a gente fica sabendo. Tem mais coisas. Esses dias eles estouraram um túnel que dava na casa dos Clinton e saía no Central Park, lá nos Estados Unidos. Ok? E estava ali cheio de crianças e mulheres engaioladas como animais. E o que é que eles faziam com essas mulheres e crianças, especialmente crianças? Eles pegam a criança e torturam e fazem ela sentir um pavor tão grande que muita adrenalina é liberada no corpo daquela criança. Então eles vão com uma seringa na medula da criança, extrai aquela substância que foi gerada a partir do pavor, do horror que aquela criança está passando. Extrai esta substância que se chama adrenocrome. E essa substância é para os artistas de Hollywood, para os milionários do mundo que tomam esta substância, são viciados nesta substância. E esta substância é para que eles não envelheçam. Eles descobriram que isso tem o poder, né, de gerar juventude para os corpos mortais deles. Então eles vivem, que nem a rainha da Inglaterra que nunca morre, né? Vão vivendo e graças a isso, né, são como Dráculas se alimentando do sangue de criancinhas torturadas. E isto não estou falando, isso é coisa conhecida, veio na imprensa, veiculado na imprensa, por todos os lugares, na internet, isso está já conhecido de todo mundo. Ok? Não é aí, isso deve ser mentira, não, tá? Isso veio para os jornais, tem testemunho, tem tudo aí. A pastora, né, Damares, ela é uma pastora, ela não está mentindo. Ela falou que tem dias que a equipe dela não consegue nem dormir de ver os vídeos, de assistir, de tomar conhecimento dos horrores que essas pessoas estão fazendo para vender esses vídeos, né, para pessoas que se deleitam nisso, né? É muito demônio. Os demônios estão possuindo realmente, completamente o ser humano. Não é? É muito tenebroso, é muito terrível esta situação. Mas aí o Senhor me levou lá em 2 Reis e em Crônicas, sobre o reinado do rei Manassés de Judá.
E eu achei muito interessante. Olha bem, Manassés, ele tinha 12 anos de idade quando ele se tornou rei de Judá. Judá, o reino do sul, né, que ainda era fiel ao Senhor. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hefzibá, e Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído, porque Ezequias foi um bom rei, um rei do avivamento. E construiu altares para a adoração do deus Baal, que a gente já viu Baal, Moloque, a mesma coisa, né? Como é que eles são adorados. Fez um poste para a deusa Azerá, que é uma versão feminina de Baal, que é muita prostituição também, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus havia dito, ele devia ser adorado. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas, queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Zerá no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor Deus tinha dito o seguinte, que Davi, seu filho Salomão, o Senhor Deus tinha dito o seguinte a Davi e a seu filho Salomão: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi esse templo aqui em Jerusalém para o lugar onde eu serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer aos seus mandamentos, tudo como manda a lei, Deus ia abençoar. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus. E Manassés os levou a cometer pecados piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído conforme o povo ia avançando. E aí, com isso, o Senhor mandou um recado para ele, o profeta falou para ele, o rei Manassés de Judá tem feito coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os amorreus fizeram, e com os seus ídolos. E com seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Por isso eu, Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Aí Deus vem e fala que ia castigar, que ia permitir que o rei da Síria viesse contra eles. E aqui nós estamos em 2 Reis, no capítulo 21. Mas esse mesmo texto é repetido lá em 2 Crônicas 33, praticamente igual, falando que ele queimou os filhos dele em sacrifício nesse vale do Bet-Inom, fazia adivinhações, tudo isso, levantou a ira de Deus. Mas Crônicas vai adiante, E lá no capítulo 33, 10, fala sobre o arrependimento de Manassés. Olha, ele começou a reinar com 12 anos, reinou 55 anos fazendo essas barbaridades todas. Aí o Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso, Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor. Olha bem. Ele orou com fervor ao Senhor, seu Deus. Cheio de humildade, ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Bem que a palavra diz, Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Bem diz a palavra, O Senhor não resiste a um coração contrito. A um coração contrito e quebrantado não resistirá ao Senhor.
Acabe, que era aquele também terrível, né? Se arrependeu e o Senhor perdoou. O Senhor é capaz de perdoar qualquer coisa, né? A gente jamais perdoaria 55 anos queimando criancinhas no fogo, prostituindo, fazendo todo tipo de afronta ao Senhor. E o Senhor não guarda mágoa, né? O Senhor não quer punir. Ele só pune, né, quando não tem jeito. Ele só destrói quando não tem jeito. Ele foi capaz de perdoar este rei Manassés. Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi, tá? E Manassés também colocou chefes militares no comando das cidades e tal. Tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e os ídolos que havia colocado lá. Derrubou os altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e em outros lugares de Jerusalém, e os jogou fora da cidade. Consertou o altar do Senhor, ofereceu nele ofertas de paz, de gratidão, ordenou ao povo de Judá que adorasse o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a oferecer sacrifícios nos altares pagãos, mas os oferecia somente ao Senhor, seu Deus, né? E aí ficou registrado, ele foi sepultado, foi honrado, e no lugar dele começou a reinar o seu filho Amon. Tinha 22 anos de idade quando Amon, ele começou a reinar no lugar de seu pai, tá? E ele governou só 2 anos e começou a pecar contra o Senhor, fazer tudo de errado que Manassés fazia antes de se converter ao Senhor. Quer dizer, estúpido, né? Não aprendeu nada. E aí os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele, mataram ele no palácio. Porém, o povo de Judá matou todos os oficiais que haviam feito essa revolta contra Amon e colocaram seu filho Josias no lugar dele como rei. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei, governou 31 anos em Jerusalém e fez o que agradava ao Senhor. Ufa! Seguiu o exemplo do antepassado, rei Davi, e não desviou nem para um lado nem para o outro. Glória a Deus, né? Pelos reis Josias. Então, quando eu estava falando, Senhor, será que essas pessoas que estão abusando dos bebezinhos recém-nascidos, fazendo essas coisas tão terríveis, tão hediondas, pais, pai e mãe, estão entregando os seus filhinhos a Moloque, né? Produzindo vídeos, expondo as crianças, abusando das crianças, né? Quando eles fazem isso, eles introduzem demônios nesses bebês, né? Um tipo de consagração dessas crianças a Moloque, quando eles fazem isso. Essas crianças, elas ficam aleijadas psicologicamente, espiritualmente cheias de demônios. E eles fazendo isso, será que tem perdão, Senhor? Será que o Senhor vai ser capaz de perdoar essas pessoas? Será que tem lugar de arrependimento para essas pessoas? E aí foi que o Senhor me mostrou essa história de Manassés, que ele foi um dos que queimou o seu próprio filho, induziu um povo inteiro a pecar contra o Senhor, ele induziu um povo inteiro. E o Senhor foi capaz de perdoá-lo quando ele se arrependeu. Então tem sim, tem salvação para esses monstros que nós não gostaríamos nem de orar por eles. Mas nós vamos ter que orar. Vamos orar agora. Pai querido, Pai de amor, o Senhor nos surpreende, Senhor, com a tua capacidade de perdão, com a tua capacidade de amor, Senhor, e de perdão. Eu não sei se nós ficamos mais surpresos com a capacidade, Senhor, do homem de pecar ou com a tua capacidade, que é maior ainda, de perdoar. Por isso nós colocamos, Senhor, esta notícia nas tuas mãos, este conhecimento que chega até nós, de que o homem está descendo de uma maneira terrível. Nós ficamos sabendo que até mesmo como chama isso, de comer gente,
né? Está sendo incentivado, está começando a ser praticado. Canibalismo. Eles estão servindo pedaços de corpo humano, olho de pessoa, orelha, várias partes do corpo humano estão sendo servidas para pessoas sofisticadas que querem comer pedaços de ser humano. Até mesmo o canibalismo, Senhor. O ser humano está chegando na última fronteira, o mais baixo do mais baixo, o mais possuído por demônios, está se entregando completamente, Senhor, ao poder do mal. Por isso nós oramos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós não queiramos abrir nenhuma porta para o demônio, que a gente não tenha absolutamente, que a gente não dê lugar nem uma unha para o diabo em nossas vidas, ó Deus. Porque essas pessoas que estão completamente possuídas, um dia elas deram uma pequena chance para o inimigo e não encontraram um lugar de arrependimento e estão nesse nível que estão, Senhor. Por isso, a tua palavra diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Guarda-nos, é primeiramente a nossa oração. Nos protege contra o poder do mal, Senhor. Nos perdoa, Pai, toda vez que nós damos lugar ao mal nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa vida de pensamentos, toda vez que damos lugar ao mal com as nossas palavras, Pai, nós te pedimos, nos perdoa, nos limpa, Senhor, nos limpa com a tua palavra, nos limpa com a unção do teu Espírito, ó Deus. Nós não queremos ter nada do diabo em nós, Senhor, porque ele é um monstro, Senhor. Pai, mas nós oramos também pelas pessoas que, como o rei Manassés, um dia estava na mão do diabo e o Senhor o resgatou, e ele resgatou aquele povo para ti. Nós também queremos orar por essas pessoas que estão entregues aos rituais satânicos, aos rituais de pornografia. Deus, elas foram criadas à tua imagem e semelhança. Nós não sabemos como elas foram parar neste nível de iniquidade, de maldade tão profundo, Senhor. Por isso nós oramos, pedindo, Pai, que muitas delas encontrem ainda lugar de arrependimento, como Manassés encontrou. Que possam se arrepender a tempo. Que possam, Senhor, se voltar para ti e se beneficiar desta, Senhor, capacidade que só o Senhor tem, de tão imensa que é, de nos perdoar, de amar, de perdoar, de restaurar. Porque o sacrifício de Jesus é mais poderoso do que qualquer ação dos demônios na vida do ser humano. Basta que eles se humilhem na tua presença, Senhor, que eles tenham os olhos abertos. E para isso nós intercedemos, nós, Senhor, pedimos, nós apelamos para ti, nós autorizamos a tua intervenção, Senhor, neste meio, trazendo arrependimento para todas essas pessoas, para todos aqueles que estão envolvidos com o diabo, que venham a se arrepender. Pedir, Senhor, a ti livramento, Paizinho, dá livramento para esses bebês, para essas crianças que muitas vezes são sacrificadas em altares satânicos, são martirizadas. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Senhor, dá livramento às crianças, meu Pai. Livra as crianças, protege as crianças, Senhor, mesmo dentro da própria casa. Protege, Senhor, as crianças do abuso de seus pais, do abuso de parentes. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, contra esta atividade de Moloque, contra esta atividade de Baal, que quer, Senhor, destruir a Tua criação, que quer destruir os Teus pequeninos, como mandou matar todas as crianças em Jerusalém, mandou matar
todas as crianças lá no Egito. Senhor, o inimigo ele tem ira contra os bebezinhos, as crianças, ó Deus. E o Senhor disse que delas é o reino dos céus. Por isso nós clamamos por proteção para as nossas crianças. Deus, que elas sejam livradas do maligno, que livradas de serem raptadas. Ó Deus, tudo aquilo que eles estão introduzindo na cabeça das crianças através dos jogos perniciosos, desses jogos malignos, Senhor. Quantos espíritos de trevas sendo liberados através dos programas de TV, dos programas de internet. Deus, guarda a mente das crianças, protege as nossas crianças, Senhor. Ó Pai querido, e acima de tudo nós te pedimos que o Senhor intervenha nesta terra, que o Senhor possa vir. Nós, Senhor, sabemos que o Senhor colocou nas nossas mãos o poder da intercessão e que tudo que o Senhor faz através das nossas orações, porque a terra o Senhor a deu aos filhos dos homens e somente quando te pedimos, o Senhor intervém. O Senhor é um Deus que respeita. E, Senhor, por isso estamos te pedindo, estamos clamando. Vem, Senhor Jesus. Vem colocar um fim ao reinado de Satanás, Senhor, nesta terra. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti. Senhor, nós te pedimos, intervém, Senhor. Intervém, Senhor. Vem agir, Senhor. Move a Tua mão, como nos dias de Noé. O Senhor veio com dilúvio e destruiu toda aquela humanidade. Começou de novo, porque não tinha mais jeito. Senhor, nós estamos te pedindo que o Senhor possa entrar com providência. Nós sabemos que o dia do Senhor virá, como está, Senhor, na Tua palavra. Mateus 24, 37 a 39, diz assim: ninguém sabe o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, será como nos dias de Noé. Antes do dilúvio, o povo comia, bebia, as mulheres e os homens se casavam, até o dia que Noé entrou na arca. Porém, não sabia o que estava acontecendo até o dia que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Senhor, nos coloca seguramente na arca que é Jesus Cristo, porque quando vier o Teu juízo, Senhor, nós queremos estar num lugar seguro, que o Senhor nos leve para um lugar seguro. Mas, Pai querido, não podemos ver tanta injustiça, tanta crueldade mais nessa terra, Senhor. Por isso, Pai, envia o Teu Filho, Senhor. Envia novamente, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Traz o Teu juízo, Senhor. Dá um fim a isso que os demônios estão fazendo com a humanidade. Estão usando, Senhor, os homens para ferir o Teu coração, para destruir uns aos outros. Por isso, Pai, ouve a nossa intercessão, Senhor. Escuta, Pai, a nossa intercessão. Livra os Teus pequeninos, guarda o Teu povo do maligno. Envia, Senhor, o Teu Filho mais uma vez, para que Ele possa atirar Satanás com todos esses demônios no lago do fogo e enxofre, Senhor. Vem, Senhor, eu sei que a Tua bondade é infinita, mas nós te pedimos, venha com Teu juízo, usa de misericórdia ainda com aqueles que têm, Senhor, possibilidade de arrependimento, que esses sejam salvos, Senhor, que se arrependam, mas se o Senhor vê que não tem mais jeito, Pai, prepara a Tua noiva, prepara a Tua igreja, Senhor, e vem para reinar, para dar um fim nesses monstros, porque muita gente está sofrendo por causa
do pecado, né, que está se multiplicando a iniquidade. É como diz a palavra, que a iniquidade se multiplicaria e o amor se esfriaria no coração de quase todos. Assim que o Senhor guarde o nosso coração, amando, né, amando, sendo capaz de interceder e crendo, né, que Deus pode todas as coisas. Sinto muito pela mensagem, queridos, mas nós precisamos, né, saber do que está acontecendo para interceder, para nos posicionar, para entender o quanto está próxima a volta do nosso Senhor. Amém? Fica na bênção, fica na graça do Senhor aí. Paz.